Nós vamos agora passar para o próximo palestrante. Nosso convidado é o Dr. Leandro Nunes, que é psiquiatra pela HPJ-UFF, psicoterapeuta com ênfase em atenção psicossocial à população em situação de rua da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pós-graduado em logoterapia e análise existencial, vice-diretor da Associação Médico Espírita Osasco e coordenador da NUSAME, da Associação Médico Espírita de São Paulo. O Dr. Leandro nos falará sobre o tema sentir e conectar, construindo uma vida com sentido. Boa tarde, gente. Vamos falar de sentimentos. O meu slide está aí já na tela. Bem, a proposta foi a gente conversar um pouco sobre sentir e conectar, construindo uma vida de sentido. Mas primeiro eu queria até mesmo agradecer aqui a toda essa equipe do Capo, que vou falar no nome da Cris, que foi quem fez o convite para a gente poder estar aqui, e é uma honra aprofundar assim, um entendimento sobre o trabalho que aqui é realizado. É um exemplo, uma inspiração para a gente também lá em São Paulo, e poder compartilhar com as experiências que aqui, neste momento de reflexão, enriquece as nossas expectativas de vida, talvez é o que mais faz sentido para a gente poder estar alimentando as necessidades que a gente traz em nossas almas. Então, queria agradecer o convite. Não estou enxergando aqui direito, mas deve estar em algum lugar por aqui, para a Cris, por poder estar com vocês aqui no dia de hoje. Bem, falar de sentido, talvez a gente vai falar de uma questão que mais tem tocado as nossas vidas hoje em dia. Quanto de nós estamos nos deparando ou já nos deparamos com a questão de uma vida que passa e parece não fazer muita conexão com o desejo interno que a gente traz. O quanto que a nossa vida realmente é um elemento de preenchimento às necessidades que trazemos, e não só uma necessidade que está num campo econômico, financeiro, familiar, social, mas uma necessidade da ordem existencial. E aí é importante que nós entendamos o que nós vamos falar sobre sentido. Porque, por vezes, nessa busca por algo que nos preencha, que nos alimente, nós acabamos por buscar caminhos que não necessariamente atendem essa realidade. O quanto de nós já não buscamos novos trabalhos, novas famílias, a gente busca em todos os campos. A gente busca na religião, a gente vai para um centro espírita, para uma igreja, para um templo evangélico, a gente vai num psiquiatra, a gente vai num psicólogo, a gente troca de psicólogo, a gente vai para um acupunturista, a gente vai fazer yoga, a gente vai para um spa, a gente vai tomar banho de cachoeira, a gente vai arrumando um monte de coisa para tentar encontrar esse tal de sentido na vida da gente. Como que a gente vai tentando construir coisas que vão nos preencher. E talvez esse é o primeiro ponto que vai ser um diferencial nessa fala, para que vocês entendam o que virá depois. Quando a gente pensa no sentido da nossa vida, a gente não está pensando em algo que a gente constrói, a gente não está pensando em algo que a gente produz, a gente está pensando em algo que a gente encontra. O sentido é uma manifestação de um estado que a gente está. Existem dentro de nós, no nosso âmago mais profundo, a necessidade de encontrar esse sentido. Mas ele se apresenta ou ele se coloca a partir do que somos, a partir da existência que estabelecemos para nós. Então, ao falar de sentido, eu não vou falar de algo nem grandioso, que vai ser algo que vai ser para a minha vida inteira. O sentido ele pode ser encontrado em pequenas coisas, pequenos movimentos,
E eu também não vou estar falando de algo que eu vou construir para me preencher. Eu vou falar de algo que dá ritmo à minha vida, que me coloca a querer coisas, mas que se manifesta, que é encontrado como algo que sai de dentro de mim. Se eu for querer construir coisas para naquela construção pronta eu encontrar sentido, eu vou construir famílias e não vão me preencher. Eu vou construir profissões e elas não vão me preencher. Eu vou conquistar todo o dinheiro que eu quiser conquistar e aquilo não vai me preencher. Pensem quando eu falar de sentido como algo que se apresenta, algo que eu encontro a partir do que eu sou. E aí a gente vai ter que olhar para quem nós somos. Nós vamos ter que, ao nos deparar com a necessidade de sentido, e essa é uma necessidade, repito, de todos nós, uma necessidade que vai ser denominada como vontade de sentido por Frankl, um dos maiores estudiosos das questões que envolvem a busca pelo sentido, identificando que todos nós temos uma vontade de sentido, mas ela vai ser, antes de melhor compreendida, e mais do que isso, antes de melhor encontrada, percebida no que eu sou. E aí é a pergunta que eu levo para cada um de vocês. Quem somos nós? O que nos faz identificar com a nossa existência? Como cada passo, cada escolha, o que estar aqui hoje representa dentro da sua forma singular e única de existir? Quando nós olhamos para a nossa existência, é um processo íntimo, que por vezes recebe grande influência do coletivo. Haja visto o quanto que a percepção do existir se modifica durante as épocas da existência humana. Nós ainda estamos muito impactados por uma ideia que o nosso existir está condicionado ao pensar. Descartes e o pensamento cartesiano representa uma simbologia de uma época onde o pensamento, a lógica, a razão, a busca pelo conhecer, representaria a nossa existência. Penso, logo existo. E por mais que pareça um movimento do campo filosófico, essa é uma expressão de uma época onde o racional, a dimensão do pensar, nos moveu e ainda nos move. O quanto que nós, diante das percepções que temos no nosso dia a dia, nos deparamos com a nossa capacidade e a nossa funcionalidade mental, mas um mental que se limita ao racional, à lógica. O quanto o pensar é o que expressa e direciona as escolhas que eu faço no meu dia a dia. Ou mais do que isso, o quanto que o racional, o lógico, o objetivo é a expressão da minha condução de existir. É claro que esse pensamento faz parte de um processo evolutivo a que todos nós estamos conectados. Mas o quanto que já chegou uma hora
de avançarmos nesse entendimento do que é o nosso existir. Tivemos avanços, tivemos ganhos com esse tipo de raciocínio, onde o existir é o mental, é o racional? Claro. Olha o que temos aqui. Vocês estão me ouvindo falar e nem perto, tão perto de vocês eu estou. A energia que nos permite uma visão, transmissão do que eu estou falando aqui, pela internet, o aquecimento que esse espaço tem, tudo que está aqui à nossa volta foi fruto da mente humana buscando criar, buscando avançar diante das dificuldades. E para isso, nós tivemos que ultrapassar barreiras que antes eram impostas pela nossa incapacidade de exercitar a reflexão, a criação do pensamento. E aos poucos nós fomos avançando nesse processo. E fomos ficando muito hábeis nesse processo. Afinal de contas, nós hoje em dia pensamos tanto, e tanto pensamos, que por vezes nos queixamos de ter um pensamento acelerado, de não conseguir parar de pensar. A gente pensa tanto e fica tanto aqui, que a gente até arrumou alguém para pensar para a gente. As inteligências artificiais aí não chegaram a nosso nível, claro, mas quantas coisas nós já temos hoje que a inteligência artificial vem fazendo. E antes dela, o quanto que o processo da agricultura foi substituído, questões da siderurgia, e agora as questões que envolvem as partes mais de um afazer sofisticado nosso, sendo substituído pela tecnologia. De tanto pensar, acabamos nos perdendo nesse processo e buscamos outras formas para pensar por nós. Nem todo mundo está se adaptando a esse processo. Nem todo mundo está compreendendo essas etapas como um processo da nossa capacidade de expansão consciencial, de mudança de paradigmas, de vivências de potencialidades. Identificar a etapa que estamos passando vai nos ajudar a compreender não só os benefícios, mas também as necessidades que elas se colocam não distante, mas cada vez mais junto de nós. Nesse processo, acho que eu estou voltando. Existem pessoas que estão desesperadas com os avanços que a tecnologia tem apresentado e não sabendo o que fazer. Entendendo que se continuar como estão, podem perder seu emprego, pode ficar sem ter uma capacidade funcional, mas existem pessoas também que estão se adaptando a esse processo. Nós somos muito hábeis em adaptar. Nossa capacidade de tornar as coisas dentro de um possível, às vezes vai muito além do que deveria. E nós, nesse processo, passamos a viver de uma forma que cai muito bem, mas para as máquinas, não para nós. A gente acorda, vai trabalhar, do trabalho vai para a academia, da academia vai para a yoga, da yoga vai para a casa espírita, da casa espírita volta para casa, aí já dorme, aí volta e volta. E quando vê, está vivendo uma vida onde você faz de tudo e nada te preenche. Aonde você acorda
cansado porque não dormiu bem, busca um médico para tentar ficar mais proativo, com mais energia, com mais vontade de fazer as coisas. E aí você toma uma medicação. A medicação te deixa até mais acelerado, mais ativo, mas você no final da noite não dorme. Aí você toma um remédio para dormir. Aí você dorme, mas você não dorme, é um pseudo sono. E aí você acorda naturalmente cansado. Toma um remédio que vai te dar energia, vontade e força. E hoje tem um monte, né? Até a indústria alimentícia lançando mão de um mercado de elementos que fazem melhorar a cognição, melhorar a capacidade de energia, a capacidade sexual, a capacidade criativa. Como se nós tivéssemos que estar cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Mas estamos nos adaptando, estamos que nem esse cara aqui, ó, fazendo tudo, mas no mesmo tempo não estamos fazendo nada que nos preencha. E até aquelas atividades que antes pareciam fazer sentido, hoje não me atendem mais. O primeiro estava desesperado ali. O segundo está meio que adaptado, mas sofrendo. O terceiro, esse aí já está sofrendo. Mas, por um lado, olhando de fora, é aquele que a gente acha que está com mais problema. Porque o do meio, o anterior, ele está ali. É a maioria de nós, entendeu? Vamos fazendo, vamos que vamos, tem que fazer, a vida é assim mesmo e não tem problema. Mas chega à noite para dormir, põe a cabeça no travesseiro, não consegue. Esse daqui já está encontrando a saída. Embora sem perceber. E aí que está o problema. Porque não percebe, porque mantém a sua possibilidade de percepção no campo mental. Mas quem está deixando ele assim é o campo emocional. Quando o emocional está gritando e eu tento ouvir pelo mental, eu não escuto. Ou muito mal entendo. E aí, esse quadro, se não cuidado, pode levar ao suicídio. O vazio existencial, a falta de um sentido na vida, pode ser um dos elementos a agravar uma dor interna que nos leva a questionamentos profundos que, se mal resolvidos, podem chegar ao suicídio. E por que a gente vê tanto casos de suicídio hoje? Porque nós vencemos uma fase do joguinho e está na hora de passar para outra fase. Nessa fase que a gente está aqui, não nos atende mais às necessidades. A gente já subiu de nível, só que a gente está procurando sentido no nível aqui de baixo. Esse quadro é o elemento do coração chamando para um despertar. Um despertar que não vai se dar pelo racional, mas com a ajuda dele. Mas a partir do momento que nós passarmos pela grande transformação que esse momento está nos convidando. E não é a transformação tecnológica, é a transformação do sentimento. É a transformação existencial. Nós precisamos entrar em contato com o que sentimos. Nós distanciamos do nosso coração. E esta fase que a gente está agora, essa etapa da vida que a gente está, é a fase das conquistas do coração. Mas se eu ficar vivendo na fase anterior, eu vou procurar sentido na fase do racional, aonde eu já estou preparado para encontrar sentido na fase do emocional.
E vejam, não existe nenhum desmérito na questão racional. Até pelo contrário, eu estou falando de sentimentos, de propostas do sentir para vocês, estimulando o racional de vocês. Ele vai nos ajudar, mas é hora da gente aquietar e olhar de uma maneira diferente para nós, aonde o sentir vai se tornar cada vez mais presente. E aí, sentindo, a gente passa a encontrar com um outro existir, um outro eu, que agora se estabelece enquanto conexões e relação com a vida. Esse outro sentir, ou esse outro ser que se apresenta agora, ele não é tão simples de lidar. E, por vezes, nós temos uma cultura que não nos ajudou a permitir a presença do sentir em nossas vidas. Quem nunca ouviu falar que não pode chorar? Homem, então, pelo amor de Deus. Raiva, estou engolindo a minha. Falar que tem ódio, não pode. Não pode ter ódio das pessoas. Viver os sentimentos é uma etapa ou uma proposta que, por vezes, nós nos perdemos em supressão, expressão ou fuga. E, na maioria das vezes, nós juntamos as três e fazemos o melhor possível com elas. Quando a gente fala em supressão, a gente está falando de um movimento de segurar, de engolir, de deixar para dentro, de implosão. Então, eu estou com raiva da pessoa, meu chefe falou, eu não gostei, minha mãe, não sei o que. Esse dia atendi uma menina que ela falou, não, eu estou ótimo, o problema é a minha mãe. E aí, se ela está, tudo fica ruim. Mas aí nem sou eu que acho que estou ruim, é as pessoas que acham que fica ruim. Aí eu falei, mas então você está bem mesmo, porque o problema é a mãe, e quando está ruim são as outras pessoas que acham, nem é você que acha. Ela, mas... Eu falei, mas você está nessa história também? Ela, eu estou. E como é que é isso? Me explica melhor. A minha mãe chega, fala as coisas, eu morro de raiva, mas não falo nada com ela. A minha mãe sai, ou eu saio de perto da minha mãe, quem está perto de mim ouve tudo que eu tenho para falar. E aí ninguém quer ficar perto de mim, porque eu estou irritada, estou estourando, acho que eu estou reclamando de tudo, e ao mesmo tempo eu não aguento ficar perto da minha mãe. Então veja, ela faz um movimento de segurar a raiva que ela tem. O sentimento que ela sente, ela com a mãe, mas com os outros, e ali o pessoal já não está aguentando mesmo, ela sai soltando as melhores das intenções, das falas, dos xingamentos. Normalmente, a gente tem tendências mais claras nesse processo. Então, às vezes, esse movimento de supressão, a gente vai engolindo coisas, e aí é aquele estômago que parece que não melhora com nada. É o pantoprazol, o omeprazol, os óleos da vida, todos. E a pessoa não sabe por que está com refluxo até hoje aqui. Outro movimento é esse da expressão. Não, então, já que eu não posso segurar, se isso vai gerar um monte de problema, o que eu faço? E quem mandou soltar? Meu psicólogo falou que eu não posso ficar assim. O psicólogo nessa aí toma todas. O que acontece é que nesse movimento eu posso até ter algum tipo de alívio, mas o que eu tenho, na verdade, é uma manutenção desse sentimento, que o outro não vai ficar nada feliz com o que vai receber de mim, e o que fica ainda em mim, eu acabo suprimindo também. Eu não lido da melhor maneira com ele. Eu acabo caindo na supressão. Mas eu agora não estou mais segurando. Parte eu já botei para frente. E esse para frente tem uma grande chance de, naturalmente, voltar para você. E um outro movimento que nós fazemos
com as nossas expressões emocionais é a fuga. E a fuga, nós vamos inventando cada vez mais formas sofisticadas de lidar com ela. Nós somos ótimos em encontrar respostas que são socialmente aceitas e até recebem aplausos por conta disso. Eu tenho quanto tempo, hein? Me perdi totalmente. 25? A gente vai juntar as ideias aqui. Desculpa. A gente foge com pequenas coisas. A gente foge com a bebida. Quantas pessoas na pandemia aumentaram o índice alcoólico? Clube do vinho, então, era uma coisa que no WhatsApp de vocês, não sei se aparecia tanto igual no meu ali. Fotos, jogos, e aí a gente vai falar de cada vez mais um universo que está sendo explorado pelo ganho do prazer, mas nós também usamos fugas no trabalho. Não aguento lidar com as questões emocionais da minha casa e eu trabalho o dia inteiro para só chegar em casa 10, 9 da noite e ser um trabalhador. Não, ele não trabalha só na casa, ele trabalha na casa espírita, trabalha no grupo social, ele faz caridade. E não tem problema nada disso, tá, gente? Fazer caridade, trabalhar, isso até é muito bom. Mas se não for elemento de fuga para a gente lidar com o que a gente está sentindo. Quantos de nós já ouvimos um grilinho aqui, ó? Tá legal não. Fica quieto aí. Estou aqui, estou fazendo, tá certo? Tá legal não. Fica quieto. Só que chega uma hora que o grilinho sai daqui e começa a pular para tudo quanto é lugar. É uma inquietação que vai dando, é um mal-estar que vai surgindo. E o quanto que nós temos conseguido antecipar a infestação de grilo. Porque na hora que está infestado, aí você já está deprimido. Aí você já está tendo que buscar um psiquiatra. Você está procurando alternativas de tratamento. O quanto eu tenho percebido as emoções que estão tocando o meu coração. O quanto eu tenho conseguido escutar o que certas dinâmicas internas estão falando comigo. Ou quanto eu estou suprimindo, cuspindo no outro, ou me distraindo na vida que eu estou tomando. Agora, é fácil entrar em contato com o sentir? Para a gente ainda não. Embora seja uma dimensão natural de todos nós, às vezes entrar em contato com isso e saber como fazer, lidar com isso, nós somos muito pouco treinados. A gente é ótimo para fazer matemática, 2 mais 2, só que já tem calculadora. Tabuada é bom, mas você vive muito bem com outras coisas fazendo isso para você. Agora, o quanto que nós aprendemos a olhar para os nossos sentimentos. E não tendo aprendido, como eu posso, de alguma forma, me colocar mais em contato com essa expressão que é minha? É a fase que eu estou agora, eu destravei possibilidades que, na verdade, já existiam, só que eu estava funcionando bem no modo racional. Agora que eu tenho que estar no modo emocional, como é que eu posso ativar essas possibilidades? De ganhar repertório, recurso, invadindo as dimensões do sentir. E junto com a dimensão racional,
me tornando um ser maior. Talvez o primeiro passo que a gente pode pensar é silenciar. Nós vamos ter que silenciar o pensamento para poder, aquietando as respostas que a mente tenta dar para o que a gente sente, sentir mais e buscar menos entendimento do que está sentindo. Movimentos de meditação, de quietude, de oração, são estratégias a ajudar a desacelerar um pouco o ritmo que nós estamos estabelecendo para o nosso pensar. Mas não para aí. O segundo ponto é a gente acolher, aceitar o que nós sentimos. Porque no momento que eu percebo que eu estou com raiva, e eu acho que eu não posso ter raiva, porque se eu tenho raiva, eu sou um ser inferior, eu já estou bloqueando uma expressão do que eu sou. Porque se eu estou com raiva, é porque eu tenho a raiva. Está querendo negar o quê? Está negando você para você mesmo? Um tempo atrás, uma amiga falou assim, eu nunca senti raiva. Eu falei, olha... Fiquei meio sem palavras, assim, né? Mas estava conhecendo, estava chegando agora no trabalho. Falei, deve ser um ser de luz, assim, que já não sente mais nada dessas coisas, nem de bom, nem de ruim, né? E passou. Aí outro dia toca o telefone lá, alguém falou alguma coisa lá que acho que não deve ter gostado muito. Bateu o telefone, pá, mas não aguento mais isso, não sei o que lá. Não estou me aguentando. Aí eu falei, opa, encontrou, hein? Ela, não, encontrei não, é a mulher lá que falou comigo lá, não sei o que lá, que eu faço o negócio do filho. Eu falei, não, encontrou aí, ué. Eu encontrei o quê? A raiva. Ela, é mesmo, hein? Eu falava que eu nunca tinha sentido raiva. Eu falei, que bom que você lembrou que você falava, porque assim, às vezes a pessoa também fala umas coisas, depois fala que não lembra. Ela, eu nunca. Eu falei, agora você pode cuidar dela. E esse é o processo. O que a raiva quer me dizer? O que a tristeza, esse grilinho pequenininho que está aqui, está me chamando? O que a alegria tem como mensagem para mim? Porque no momento que eu percebo que a raiva está me convidando a colocar limite, eu deixo de quebrar um microfone, uma pessoa, ou deixo de engolir e começo a observar como estão os limites da minha vida. E não é botar limite no outro, não, é limite na gente. Porque a gente adora limite, a gente quer pensar no outro, né? É o outro, está invadindo. Não. Os limites que estabelecem as minhas relações, como eu tenho vivenciado eles? Porque é muito disso que às vezes a raiva vai estar te dizendo. Quando você sente uma tristeza, e se você cai naquele momento, não posso ficar triste, não tem para que ficar triste, minha vida é maravilhosa, eu não posso ficar triste, não posso ficar triste, eu não posso ficar triste. Foto para o Instagram. Não, estamos aqui no congresso em Curitiba. Curitiba, a vida é uma maravilha. Não, tem de tudo. Eu tenho uma família, eu tenho comida, eu tenho trabalho, não posso ficar triste. Já está triste. E está inventando formas de lidar com a tristeza que não é entender a mensagem dela. Agora, não quer dizer também, estou triste. Aí pega a tristeza e fica. Põe debaixo do braço e... tristeza danada. A vida realmente é muito difícil. Todo mundo contra mim. Nossa, aqui é muito difícil, gente. A gente quer uma coisa e já tem uma dificuldade. Eu ajudo tanto o outro, mas ninguém me ajuda. Parece que na hora que vai dar certo, dá um pé para trás. A tristeza só como uma mensageira. Lembra daquela história do pombo? O pessoal falou aqui de... O que o Rossando falou aqui? Não é também da minha época aquele negócio desse. Científico. E depois falaram... Lembra do pombo-correio? Que aí não é da época de quase ninguém aqui assim. O pombo-correio, ele vem, traz uma mensagem. Você
pega a mensagem, lê e vai ver o que vai fazer. E o pombo volta. Então, a emoção vem trazer uma mensagem. Não é para você ficar batendo no pombo, sai, sai. E nem para pegar o pombo e ficar agarrando ele tem que voltar. Fica aqui acariciando o pombo, e aí o pombo é meu, não vou largar nunca mais, é bonitinho. Não, ele pegou, trouxe a mensagem, abriu, volta para onde ele estava. A tristeza vem, opa, é hora de eu olhar alguma coisa aqui para dentro que não está legal. Tanto que a tristeza é um movimento de introspecção. Você já viu alguém triste? Nem com fluoxetina, sertralina, desvena, faca. Não. Tá triste é movimento de introspecção, de olhar para dentro. Mas é isso, é uma mensagem. Agora deixa eu olhar para dentro. Deixa eu ver o que está precisando aqui. E não ficar abraçando, acariciando. Porque aí, o que é um movimento de despertar para um olhar interior, vira um processo de se culpar, lamentar das coisas. E quando vê, você está estabelecendo uma relação com a tristeza que é patológica, que é uma depressão. Olhar para as nossas emoções, sentir as nossas emoções, perceber, saber fazer a leitura da mensagem que ela quer nos passar, é essa orelhinha aqui ouvindo, conseguir ouvir. Porque é desse processo da escuta do que a gente sente, é que nós vamos começar a entrar num campo de percepção das origens do nosso sentir. E o quanto que o nosso sentir vai nos mostrar uma expressão de uma tendência mais egocentrada, egoísta, ou uma expressão mais altruísta, mais amável. E desse sinalizador, eu utilizar a minha capacidade mental para escolher qual caminho eu quero seguir. No momento em que nós aprofundarmos a nossa atual existência nas potencialidades do sentir, que já estão habilitadas para a gente se deixar tocar por elas, nós teremos maior facilidade de sair do nosso ponto cego. Quanto que o cego Bartimeu foi dito aqui? Estava até falando com o Marcos, vou falar do Bartimeu também, hein? Não ia falar, mas já falaram tanto dele, eu aproveitei para trazer para cá. Que cegueira nós estamos tendo para as nossas emoções. E já é hora da gente permitir adentrar essa potencialidade que trazemos em nós, para que nós nos conectemos com a mensagem do Cristo. A mensagem de Jesus é a mensagem de amar ao próximo. E a gente fica aqui, é amar o próximo como a mim mesmo? Peraí, eu tenho que amar ele ou amar a mim primeiro? Não, eu tenho que amar ele porque ele é um espelhamento de mim. Não, eu me amo primeiro para depois amar. A gente fica tentando entender, porque o negócio é amar, é sentir, é conectar. O sentido das nossas vidas vai ser estabelecido pelas conexões que nós fazemos com cada um de nós aqui. O quanto que o movimento interno me convida para um olhar, e deste olhar eu faço uma proposta de vivenciar a potência do amor. O amor não como algo que vai me fazer bem, mas o sentir do bem-estar fazendo o outro também bem. Do movimento de sair de um mundo só racional, nos permitindo vivenciar a nossa potencialidade de sentir, para que ela nos ajude a encontrar as escolhas mais assertivas da expressão maior que nos toma, que é a expressão do amor. Transpor as barreiras internas que me prendem a mim, transcender as minhas necessidades para chegar no outro, me conectar, me fortalecer numa comunhão, é o que me faz sair de um lugar de vazio que eu encontro só vivendo um mundo egocentrado,
preso na razão, na objetividade, e parto para o mundo onde a subjetividade, aonde o sentir, aonde o olhar mais humano, de ver que aquela pessoa está com uma dor, está com um sentimento de tristeza, e buscar aquela conexão que também existe em mim com aquela experiência, e transpor a minha necessidade para ir junto dela, conviver com aquela necessidade que agora habita nela, tanto da alegria quanto do ódio. Essa é a conexão de vida que vai nos permitir ter sentido. Um sentido que vai ser manifesto, expresso, encontrado, no momento em que eu estiver vivenciando as potencialidades que trago hoje em mim. E para a gente terminar essa fala, eu queria convidar vocês para um exercício da expressão do sentimento. Já que a gente está falando tanto em sentir, deixar um pouco o sentir nos tocar e encontrar nele a forma de direcionar para o bem maior, para um bem que sai de mim e vai para o outro. Podemos? Acredito que cada um de nós tem um motivo muito singular e particular para estar aqui. Alguns, ainda presos numa ideia mais racional, nem sabem por que estão aqui. Acreditam que sabem, mas não entenderam ainda. Outros simplesmente não sabem mesmo, vieram trazidos. Pessoal do lado de cá, ó. Mas todos nós temos a potencialidade de onde estivermos vivenciar as expressões que já habitam em nós. E se por vezes algum de nós, e até outros não sabem, e outros têm a certeza por que estão aqui, alguns não têm dúvida por que aqui estão. Porque algo os conectam para além do racional. Algo os alimentam para além do mental. E como uma forma da gente expressar o amor para essas pessoas que possibilitaram que nós aqui estivermos, eu vou pedir para que todos vocês se levantem nesse momento. Não é mentalização não, tá? É para levantar mesmo, pode ficar de pé. Aproveitar que está meio frio assim, aqueçam a mão de vocês aqui, ó. Flexiona uma mão na outra. E vai, nesse flexionar, sentindo as melhores das emoções se somando aqui na mão de vocês. E agora, numa salva de palmas, vamos transmitir para essa turma aqui o nosso agradecimento, que é a turma do Capo, que nos permitiu estar aqui reunidos. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Transmitindo de dentro de nós os maiores dos melhores sentimentos que temos. Vejam como vocês estão se sentindo agora. E não se limite no estou cansado. Estou com a mão doendo. Não, é um sentir mais profundo. Porque é isso que vai nos alimentar. Muito obrigado por poder estarem aqui me ouvindo. Espero que essas reflexões tenham despertado algum tipo de insights aí e de possibilidades de uma vida com mais sentido para todos nós. Muito obrigado.